Olá amigos, aqui é o canal Crossmota. Neste vídeo, quero falar sobre um tipo de motocicleta chamado Red Bike e, ao mesmo tempo, entender quando e em que condições esse estilo surgiu, qual é a sua filosofia e por que essas motos parecem como se tivessem sobrevivido ao colapso da civilização. Fiquem à vontade, vamos começar. Resumindo de forma simples, uma Rat Bike é uma motocicleta que não recebeu e não recebe cuidados. Ela está enferrujada e faltam peças originais substituídas por itens aleatórios. Ela tem uma aparência desleixada e está cheia de acessórios ridículos que não servem para nada na estrutura. Com base no que foi dito acima, a Red Bike já existia no início do século XX. Na verdade, foi justamente naquela época que a motocicleta surgiu como fenômeno. Para criar uma máquina dessas, era só esquecer a motocicleta por uns 2 anos atrás do galinheiro. Depois lembrar dela, ligar o motor e sair andando, ignorando a falta de peças da carenagem e a ferrugem. Naquela época ainda não era um movimento, que surgiria um pouco depois. Existem 2 teorias sobre a origem dos Rat Bikes, e na verdade elas não se contradizem muito. A primeira: as bikes eram construídas em áreas com baixo padrão de vida. Quando você sobrevive com pouco dinheiro, mas quer uma motocicleta, não vai se importar com a aparência dela ou com as peças com que ela foi montada. O objetivo principal é que funcione bem, seja fácil de manter e consertar com baixo custo. E depois deixar esse trambolho bonito? Ah, pra quê? É melhor gastar as últimas moedas em cerveja e ficar com os amigos. Segundo, o estilo Red Bike foi inspirado pelo cinema, especificamente por filmes pós-apocalípticos. E construir Rat Bikes é uma espécie de imitação do que se vê nos filmes e não só. Só a influência do filme Mad Max na cultura pop já diz tudo, não é? E a primeira teoria, na minha humilde opinião, é mais abrangente, porque a imitação do tema pós-apocalíptico surgiu um pouco mais tarde. E antes disso, nos Estados Unidos, e não só lá, havia muitos guetos diferentes, habitados por bandidos, viciados, alcoólatras e outros marginalizados, além de pessoas simplesmente pobres. E se os bandidos de alto escalão na hierarquia podiam se dar ao luxo de ter um carrão ou uma moto novinha, o resto se contentava com pouco. Na verdade, eles montavam os Red Bikes com peças achadas no lixo e uma moto detonada comprada por mixaria. E como estilo, a Rat Bike se formou mais ou menos nos anos 60 e no início da década de 70 do século passado. O clássico Red Bike parece uma moto velha, esquecida por todos, e que ficou muito tempo atrás do galpão, pegando neve e chuva. Depois, alguém se lembra dela e passa a usá-la para o que foi feita. Para fazer uma moto-rato não é preciso muito esforço. Basta pegar uma moto velha, não mexer na ferrugem, no máximo pintar com uma cor fosca ou passar verniz sobre os sinais de corrosão para não enferrujar mais, mas continuar com o mesmo visual. Coloque na moto brinquedos velhos, uma réplica de granada ou corrente achada na estrada e o Rat Bike estará pronto. Frequentemente, as construções são tão engenhosas que é difícil acreditar que possam se mover. No lugar do tanque de gasolina, um galão, rodas feitas sabe-se lá do que, e um monte de bugigangas grudadas. Para construir alguns desses monstros é preciso fumar muito, e não é tabaco não. No entanto, para criar essas máquinas estranhas, ainda é preciso ter um talento inventivo e algum conhecimento de engenharia. Na verdade, um Easy surrado, ou, por exemplo, um velho Ural do vovô, pintado com spray e ainda por cima não totalmente pintado, com o símbolo da anarquia no tanque e pele de carneiro no banco, pode ser automaticamente classificado como uma Rat Bike. Por isso, afirmar que esse movimento é jovem nos territórios pós-soviéticos não está totalmente correto. Na verdade, o novo é a customização consciente de Rat Bikes, já que motos detonadas sempre existiram. Agora deixe-me listar os tipos de Rat Bikes. O primeiro é o lixo sobre rodas, ou junk dresses. Esse é um tipo popular na Alemanha e nos Estados Unidos das Rat Bikes, considerado o mais extremo. Normalmente, o dono pendura todo tipo de tralha que encontra pelo caminho nessa moto. Tudo começa com algumas bugigangas, e logo a moto fica cheia de tralhas como panos, peles e cascos de tartaruga. Животных и тому подобное. A segunda moto de sobrevivência, ou survival bike. Esse estilo surgiu no Reino Unido após o lançamento do filme de George Miller, Mad Max, em 1979. E a filosofia dessa vertente é imaginar como seriam as motos
se a nossa civilização colapsasse. Não importa se é uma guerra nuclear, um meteoro ou a erupção do Yellowstone, o importante é que, após a catástrofe, ao menos um grupo sobreviva. Caso contrário, não haverá ninguém para construir essas máquinas. A principal ideia na construção é: se a peça não serve, faça com que sirva. Nessas criações caseiras, nota-se o pragmatismo e utilitarismo. Motos de sobrevivência precisam ser simples, fáceis de consertar e aptas para terrenos difíceis. Por isso, para construir uma moto de sobrevivência, geralmente se usam motos de enduro. Entre as características do design dessas motos, vale destacar os seguintes pontos: presença de uma boa iluminação. Às vezes, um farol duplo, como na Honda Baja. Diversos acessórios, como aquecimento de manoplas, além de itens cenográficos para o pós-apocalipse. Uma réplica de espingarda no coldre ou espinhos para despedaçar zumbis. Terceiro tipo, Street Fighters no estilo Red. Como surgiram os Street Fighters? Pela lógica, algum motociclista quebrou toda a carenagem da sua esportiva, não quis consertar ou não tinha dinheiro e fingiu que estava tudo bem assim mesmo. Depois, outros seguiram esse exemplo, e o processo não começou com um caso isolado, mas sim em vários lugares quase ao mesmo tempo. Nesses Street Fighters ao estilo Red, se expressou o desejo de voltar ao estilo desleixado. O quarto ponto são os choppers no estilo Red. Em geral, um chopper deve ser perfeitamente pintado e brilhar com cromo. Os donos dos Red Choppers não ligam para isso. Os Red Choppers são feitos com o mínimo de peças possível. Paralamas? Que se dane! Espelhos e piscas? Não vamos precisar disso. E vale destacar uma categoria à parte: os triciclos no estilo Red, e também as motos com sidecar, cujo visual segue os requisitos já mencionados. Então, pessoal, é isso, entendemos o estilo Red Bike, ou simplesmente rato. E como dizem, rato continua sendo rato mesmo depois de uma guerra nuclear. Espero que o conteúdo tenha sido útil e interessante. Se quiser acrescentar algo, comente. Com isso, o vídeo chega ao fim. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.